E Pedrão, agora vai entrando no assunto realmente NFL. O que que é a NFL? A gente falou muito da NBA no episódio Uhum. 3 com o Vicentini, mas a NFL, o que é? Como que ela surgiu lá nos Estados Unidos? Cara, a história é bem legal porque ela tem um paralelo com o momento que a gente tá vivendo agora no Brasil de Libra e LFU. Uhum, E eu vou começar do começo a cronologia até chegar nesse momento que acho que tem, de novo, a gente fala da receita de bolo do esporte americano e tem vários aprendizados que estão aqui, que a gente consegue usar até na discussão que a gente tá tendo hoje, que o Sica falou bastante aqui, que o Ávila falou bastante aqui, uhum, né, nas negociações entre os dois blocos. Mas o futebol americano ele é um esporte que surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX. tá. E aí, no final do século XIX, se a gente acha que o esporte é violento hoje, no final do século XIX não tinha equipamento, não tinha regra. Nossa. As pessoas morriam jogando futebol americano, era muito comum isso acontecer. Era um esporte que ele era tido, e na cultura americana as pessoas falam muito sobre isso, ele era tido como um preparatório para a guerra. Para as pessoas, né, para os homens principalmente na época, era um momento que o mundo estava em ebulição, né, do Uhum, ponto de vista de guerras, sim. né, Primeira Guerra, Segunda Guerra. E a galera se preparava pra guerra jogando futebol americano. Um negócio meio maluco de você pensar. E grande parte das pessoas que praticavam na universidade. Então, Uhum, desde essa época, já tinha uma conexão muito grande entre universidade e futebol americano. E depois a gente vai falar mais aqui da relevância do futebol americano universitário lá nos Estados Unidos também. Mas fato é que essa evolução do jogo como um jogo que era muito viril na época, ele fez com que no começo do século XX tivessem vários acidentes, e aí teve uma coincidência na época que um dos acidentes foi com o filho do presidente americano na época, uhum. né? O presidente era o Teddy Roosevelt, e o filho dele teve uma lesão séria, né, jogando futebol americano, e aí ele interferiu, né, interveio lá e colocou uma série de regras, e aí o jogo começou a ser jogado de forma mais organizada, até que em 1920 foi fundada a primeira versão da NFL, que não é essa versão que a gente conhece hoje. Uhum. E aí, nessa primeira versão da NFL, tinham ali, eu não lembro exatamente quantos times agora, mas um deles era o Green Bay Packers, que vai estar aqui na Pô, que sexta-feira. legal. Né? Então, é uma organização aí com mais de 100 anos, a mais tradicional da NFL, e Uhum. também um case muito legal da gente explorar aqui. E aí, em 1920, começou a NFL de forma organizada, né, com uma liga ali com alguns times jogando. E aí, a evolução disso nos 30, 40 anos seguintes, né? Passou por Segunda Guerra, passou por uns Estados Unidos que cresceu pra caramba, que se industrializou mais, se tornou a maior nação do mundo. E aí tem uma viradinha de chave que é super interessante nessa cronologia, que é o surgimento da televisão. Na Uhum. televisão é muito importante hoje para o mercado esportivo, e naquela época ela já foi muito importante para o crescimento da NFL, porque com o número de televisores aumentando pra caramba nos Estados Unidos, as Uhum. pessoas em casa meio que procurando o que assistir, porque na época você não tinha também a produção de audiovisual entendendo o que tinha que produzir, os caras começaram a produzir, a transmitir jogo de NFL, Uhum. e isso tinha uma audiência enorme, ao ponto de alguns bilionários da época, né, olharem pra isso e pô, eu também quero ter um time, só que a liga era fechada, Sim. a NFL. Então o que esses caras fizeram? Pô, vamos criar uma liga concorrente. Foram lá e criaram a AFL, que era a American Football League, né? A NFL é a National Football League. E aí surgiram, né? Você tinha duas ligas, dois blocos, como a gente tem hoje. Aham. Só que de fato eram dois campeonatos, né? Então a NFL jogava o campeonato dela, a EFL jogava o campeonato dela. Com o mercado americano crescendo muito, né? O número de televisores crescendo e tendo demanda, né, para as pessoas assistirem futebol americano em casa, começou a ter uma competição entre as emissoras. O que as emissoras fizeram? Algumas emissoras foram pro lado da AFL, outras emissoras foram pro lado da NFL. E os dois produtos estavam crescendo, concorrendo um com o outro ali. E aí o americano é muito sábio na hora de trabalhar produto. O que os dois CEOs, cada um de uma liga, fizeram? Sentaram na mesa e falaram, cara, vamos fundir esse negócio. Né? A gente tem que, ao invés da gente competir aqui e tirar valor um do outro, vamos Uhum. juntar todo mundo numa mesa, criar uma liga única, e essa liga única vai crescer a modalidade, vai crescer o negócio. Eles chamam lá de League First Mentality, né? Que é a liga sempre em primeiro lugar. Sim. E aí, em 1966, as duas ligas se fundiram oficialmente. E aí surgiu a NFL como a gente conhece hoje. Um ponto legal nessa história é que a fusão das duas ligas ela aconteceu oficialmente em 1966, mas elas continuaram operando separadamente até 1970. Por que isso? E aí vem o aprendizado legal para Libra e LFU. Porque elas tinham contratos com emissoras diferentes. Então, assim, pô, não dá pra gente fundir. Enquanto eu negociei, no caso da AFL na época, com a ABC, que hoje é Uhum. parte da Disney,
E a NFL negociou com a CBS, que é outro grupo, outro conglomerado de mídia. Então vamos esperar acabarem esses contratos e na hora que a gente tiver que renegociar um novo ciclo, Sim. a gente já senta na mesa junto, negocia, junta os trapos e aí somos uma liga só. Então de 1966 a 70, né, estamos falando aí de 50 anos atrás, eles estavam enfrentando os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje. Né? Então, quando a gente fala que a receita de bolo tá lá, é só você voltar 50 anos na história e entender, pô, como é que a NFL resolveu esse imbróglio lá atrás? Como é que eles operaram com 2 grupos separados, 2 ligas separadas? E aí entra a parte mais brilhante da história. Né? Fala assim, pô, a gente tá contando essa história pro mercado em 1966, que a gente vai fundir as ligas lá em 1970. Tem 4 anos aqui que a gente vai deixar de capturar valor? Cara, talvez não. O que a gente pode fazer? Cara, vamos pensar que a gente cria um jogo. Vamos fazer uma final, uma finalíssima. O campeão da NFL contra o campeão da AFL. Nossa, que genial. Qual que é essa finalíssima? Putz, é um jogo legal da galera assistir. Vamos chamar do quê? Super Bowl. Super Bowl. Meu Deus. E aí nasce o Super Bowl em 1966, o Super Bowl 1. Né? Esse ano a gente tá no Super Bowl 59, que vai ser disputado em fevereiro. E aí o Super Bowl começa, né, nessa época. Em 1970 as ligas oficialmente se fundem. E desde então a NFL é a NFL que a gente conhece hoje. Claro que depois surgiram outros times, surgiram novos estádios, enfim, o negócio cresceu pra caramba. Mas a história inteira de como o negócio se formou, tem vários aprendizados que a gente pode trazer para a nossa realidade de futebol brasileiro hoje, para entender para onde a gente vai daqui. Então, como é que a NFL avançando aí os 50 anos para frente, né? Onde que ela tá hoje? Como é que ela é organizada? Hoje são 32 franquias, né? Você falou aí no começo que 30 delas estão entre as 50 franquias esportivas mais valiosas do mundo, e possivelmente as outras 2 que não estão entre as 50 devem estar entre 50 e 60. Sim, bem pertinho, né? São 2 conferências, né? Então o que era a NFL virou uma conferência, virou a NFC, que é a National Football Conference, e o que era a AFL virou a AFC, que é a American Football Conference. Então você tem 2 conferências. Dentro de cada conferência, cada uma delas tem 4 divisões. Então, pensa que são 2 grandes blocos que jogam entre si, mas dentro desses grandes blocos você tem as conferências, né, que são os menores grupos que se enfrentam mais. O que isso quer dizer? Se incentiva rivalidades mais regionais. De novo, tudo é produto. Né? Então, dentro da AFC, você tem as 4 divisões, que são Norte, Sul, Leste, Oeste. E da AFC, da NFC, você tem a mesma lógica, 4 divisões, Norte, Sul, Leste, Oeste. Né, você pegar o Super Bowl ele continua sendo o que ele foi lá atrás. Ele é a finalíssima entre o campeão de uma conferência e o campeão da outra conferência. Né? No ano passado, trazendo aí o exemplo para a situação real, campeão da AFC, o Kansas City Chiefs, do Patrick Mahomes e do Travis Kelce, contra o San Francisco 49ers, campeão da NFC. Se enfrentaram no Super Bowl em Las Vegas, o Kansas City Chiefs foi campeão. Então essa lógica ela acontece todo ano. Como é que a NFL trabalha o calendário? Né? Então a gente tem aí agora, estamos literalmente na primeira semana da temporada. A temporada começa quinta-feira com o jogo do Kansas City Chiefs, né? Eles sempre pegam o atual campeão, abre a temporada seguinte. Então o Kansas City Chiefs recebe o Baltimore Ravens pro primeiro jogo da temporada. O jogo do Philadelphia Eagles com o Green Bay Packers aqui, ele é um jogo de primeira rodada, como a gente falou antes, então ele vale pro campeonato. E aí são 18 semanas, até a primeira semana de janeiro, se eu não me engano. E aí eles vão pros playoffs depois. Então os playoffs, eles são os campeões de cada uma dessas divisões que eu comentei. Então, as 8 divisões, cada uma tem seu campeão. São 4 times por divisão. O time que ganha aquela divisão já tá garantido no playoff. E depois você tem os times que entram aí no que eles chamam de wild card, que é como se fosse uma repescagem. Então, os que não são campeões, mas que também foram bem, ficaram em segundo lugar ali, eles competem por uma vaga para entrar nos playoffs. Entendi. E aí a gente tem os playoffs avançando, todo mundo jogando dentro de cada conferência, até que o campeão de cada conferência joga no Super Bowl. Então essa é a lógica de como a NFL é construída.